A próxima vez que Judas aparece em Marcos é no capítulo 14, quando ele vai aos sumos sacerdotes para entregar Jesus. O texto diz simplesmente: "E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava como o entregaria na ocasião oportuna." Note o que está faltando aqui. Não há nenhuma explicação de por que Judas fez isso. Não há menção de ganância, de decepção, de desilusão com Jesus. Não há diálogo, não há monólogo interior, não há nada que nos permita entender as motivações de Judas. Ele simplesmente vai e oferece entregar Jesus. O dinheiro é mencionado, mas não como motivação inicial. Os sacerdotes oferecem dinheiro depois que Judas já se ofereceu. E a quantia nem sequer é especificada em Marcos. As famosas 30 moedas de prata não aparecem. Spinoza ficou intrigado com essa ausência. Em qualquer narrativa normal de traição, especialmente uma traição tão importante quanto a entrega do Filho de Deus, esperaríamos uma explicação detalhada das motivações do traidor. Por que ele fez isso? O que o levou a esse ponto? Que demônios internos o atormentavam? Mas Marcos não oferece nada disso. É como se o autor simplesmente não soubesse por que Judas fez o que fez, ou como se a motivação não fosse importante para a história que ele queria contar. A cena do beijo em Marcos é igualmente enigmática. Jesus e os discípulos estão no Getsêmani. Judas chega com uma multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos sumos sacerdotes, e logo chegando ele, aproximou-se de Jesus e disse: "Rabi", e beijou-o. A palavra grega usada aqui para beijou é katafílio, uma forma intensificada do verbo comum para beijar, sugerindo um beijo particularmente afetuoso ou prolongado. Por que Judas beijaria Jesus com tanto afeto no momento da traição? Por que não simplesmente apontar e dizer: "É aquele ali"? O beijo não faz sentido como método de identificação, mas faz todo sentido como gesto de despedida, como selo de um acordo, como cumprimento de uma promessa. Spinoza então passou para Mateus, escrito provavelmente entre os anos 80 e 90, pelo menos uma década depois de Marcos. Mateus claramente usou Marcos como fonte, copiando grandes trechos quase palavra por palavra, mas fez adições significativas à história de Judas. É em Mateus que aparecem pela primeira vez as 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei." E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Note a diferença sutil, mas crucial em relação a Marcos. Em Mateus, Judas pergunta primeiro sobre o pagamento, sugerindo que o dinheiro era sua motivação principal. Mas de onde veio esse número específico? 30 moedas de prata. A resposta está no livro de Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13. Uma passagem obscura do Antigo Testamento sobre um pastor que pede seu pagamento e recebe 30 moedas de prata, que depois joga no templo. Mateus, escrevendo para uma audiência judaica que valorizava o cumprimento de profecias, inseriu esse número específico para criar uma conexão entre a história de Jesus e as escrituras hebraicas. Não porque soubesse que Judas realmente recebeu essa quantia, mas porque precisava que a história cumprisse a profecia. Isso é algo que Mateus faz repetidamente ao longo de seu evangelho, às vezes de maneiras que distorcem claramente os eventos para encaixá-los em profecias. Mateus também adiciona o arrependimento e o suicídio de Judas, elementos completamente ausentes em Marcos. Então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei traindo sangue inocente." Eles, porém, disseram: "Que nos importa? Isso é contigo." E ele, atirando as moedas de prata no santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Essa cena é poderosa e dramática, mas levanta uma questão óbvia. Como alguém sabia disso? Se Judas estava sozinho quando se enforcou, quem testemunhou seu arrependimento? Quem ouviu suas últimas palavras? Quem viu as moedas serem atiradas no santuário? A narrativa tem todos os sinais de uma elaboração literária posterior, não de um relato histórico. E aqui surge um problema ainda maior.
O livro de Atos dos Apóstolos, tradicionalmente atribuído ao mesmo autor de Lucas, conta uma história completamente diferente da morte de Judas. Em Atos 1, de 18 a 19, Pedro diz: Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Judas não se enforcou. Ele comprou um campo e caiu de cabeça, estourando no chão. Não há menção de arrependimento. Não há moedas devolvidas. Não há nada que se pareça com a narrativa de Mateus. São duas histórias completamente incompatíveis, sendo apresentadas como verdade no mesmo livro sagrado. Spinoza, ao notar essa contradição, não ficou escandalizado como um crente tradicional ficaria. Para ele, isso era evidência de algo importante. Os autores dos evangelhos não estavam escrevendo história no sentido moderno do termo. Eles estavam escrevendo teologia narrativa, usando a figura de Judas para fazer pontos teológicos específicos. Mateus queria mostrar que mesmo o traidor reconheceu sua culpa e que Jesus era de fato inocente. O autor de Atos queria mostrar que a punição divina alcançou Judas de maneira espetacular e grotesca. Cada autor moldou a história de acordo com suas necessidades, sem preocupação com o que realmente aconteceu. Quando Spinoza chegou ao Evangelho de João, o mais tardio dos 4 canônicos, escrito provavelmente entre os anos 90 e 100, encontrou a versão mais elaborada e mais hostil de Judas. É em João que Judas é explicitamente chamado de ladrão. Disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. É em João que Satanás entra literalmente em Judas durante a última ceia. Tendo Judas tomado o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E é em João que Jesus demonstra saber desde o início que Judas o trairia. Não vos escolhi eu os 12, contudo, um de vós é um diabo. Para Spinoza, essa progressão era reveladora. À medida que os evangelhos foram sendo escritos, cada vez mais distantes dos eventos originais, a figura de Judas foi se tornando cada vez mais maligna. Em Marcos, ele é apenas alguém que entrega Jesus, sem explicação ou motivação clara. Em Mateus, ele é ganancioso e depois arrependido. Em João, ele é literalmente possuído pelo diabo. Não é difícil ver o padrão. Cada geração de cristãos precisava de um vilão mais vilão, uma explicação mais satisfatória para como alguém poderia trair o Filho de Deus. E assim, Judas foi sendo transformado, década após década, século após século, até se tornar o monstro que conhecemos hoje. Mas se Judas foi uma construção, uma elaboração progressiva da tradição cristã, então quem era o homem real por trás do mito? O que sabemos sobre o Judas histórico, separado de todas as camadas de teologia e propaganda? Spinoza começou a investigar essa questão com as ferramentas da razão e da análise textual. E o que ele descobriu foi que sabemos muito menos do que pensamos, mas o pouco que sabemos aponta para uma direção surpreendente. Judas Iscariotes pode ter sido não o pior dos discípulos, mas o mais devotado. Não o mais ganancioso, mas o mais idealista. Não o traidor, mas o mártir. O primeiro indício de que a história tradicional está errada aparece no próprio nome, Judas Iscariotes. Você provavelmente nunca parou para pensar sobre esse nome, nunca questionou o que ele significa. É apenas um nome, certo? Errado. Esse nome é um código. E quando Spinoza decifrou esse código, percebeu que estava diante de algo muito maior do que uma simples história de traição. Vamos começar pelo primeiro nome, Judas. Em hebraico, Yehudá. É um nome extremamente comum no mundo judaico do primeiro século, o equivalente a João ou José nos países lusófonos hoje. Significa louvor ou agradecimento, e era um dos nomes mais populares da época precisamente porque remetia ao patriarca Judá, filho de Jacó, ancestral da tribo de Judá, de onde vinha a linhagem real de Davi. Escolher o nome Judas para um filho era uma declaração de identidade judaica, de orgulho nacional, de esperança messiânica. Não era um nome que pais dariam a uma criança se esperassem que ela se tornasse um traidor. E aqui está a primeira ironia cruel. A palavra judeu vem do mesmo nome. Yehud, judeu,
significa literalmente descendente de Judá, ou pertencente à tribo de Judá. Quando a tradição cristã transformou Judas no arquétipo do traidor, estava simultaneamente transformando o próprio nome do povo judeu em sinônimo de traição. Isso não foi um acidente. Durante séculos, pregadores cristãos usaram explicitamente a conexão entre Judas e judeu para justificar a perseguição antissemita. Os judeus traíram Cristo assim como Judas traiu Cristo. Spinoza, ele mesmo vítima de perseguição religiosa, embora por parte de sua própria comunidade judaica, não dos cristãos, era particularmente sensível a essa dinâmica. Ele via como uma figura histórica tinha sido transformada em símbolo de ódio, como um nome tinha sido envenenado para envenenar um povo inteiro. E ele se perguntava, se a tradição cristã estava disposta a distorcer o significado de um nome para fins propagandísticos, o que mais ela estaria disposta a distorcer? Mas o verdadeiro mistério está no segundo nome, Iscariotes. Este é um nome muito mais raro e muito mais enigmático. Os estudiosos debatem há séculos o que ele significa, e existem pelo menos 4 teorias principais, cada uma com implicações radicalmente diferentes para nossa compreensão de quem Judas realmente era. A primeira teoria, e a mais tradicional, é que Iscariotes significa homem de Queriote. Queriote era uma pequena cidade na Judéia, e Ishi-Queriote, em hebraico, significaria literalmente homem de Queriote. Se isso estiver correto, Judas seria o único discípulo não galileu, o único que vinha da Judéia propriamente dita, o sul. Isso o tornaria um estrangeiro entre os outros apóstolos, um outsider num grupo de amigos de infância que cresceram juntos às margens do mar da Galileia. Alguns estudiosos argumentam que essa origem estrangeira poderia explicar por que Judas se tornou o traidor. Ele nunca pertenceu realmente ao grupo, nunca foi aceito completamente, e eventualmente essa alienação se transformou em ressentimento. Mas essa explicação é psicologicamente superficial e não encontra apoio no texto dos evangelhos, que nunca mencionam qualquer tensão entre Judas e os outros discípulos antes da traição. A segunda teoria é que Iscariotes deriva da palavra latina sicarius, que significa homem da adaga ou assassino. Os sicários eram um grupo de revolucionários judeus radicais que operavam na Palestina do primeiro século, usando pequenas adagas escondidas sob suas roupas para assassinar romanos e colaboradores judeus em meio a multidões. Eram terroristas, na linguagem moderna, guerrilheiros urbanos dispostos a matar e morrer pela libertação de Israel. Se Judas era um sicário, isso mudaria completamente nossa compreensão de suas motivações. Ele não teria seguido Jesus esperando riqueza ou poder pessoal, mas esperando revolução. Teria visto em Jesus o Messias prometido que expulsaria os romanos e restauraria o reino de Israel. E quando ficou claro que Jesus não pretendia liderar uma revolta armada, Judas poderia ter decidido forçar a situação, entregar Jesus às autoridades para provocar uma crise que levaria ao levante popular que ele tanto desejava. Não traição por ganância, mas traição por idealismo distorcido. A terceira teoria é ainda mais intrigante. Alguns estudiosos argumentam que Iscariotes deriva da palavra aramaica shecaria, que significa mentiroso ou o falso. Se isso estiver correto, Iscariotes não seria um sobrenome original de Judas, mas um apelido pejorativo dado a ele pela comunidade cristã primitiva depois da traição. Seria o equivalente a chamar alguém de Judas, o mentiroso, ou Judas, o falso. Isso explicaria por que o nome é tão incomum e por que não encontramos nenhuma outra pessoa chamada Iscariotes